E aí galera, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui para fazer nossas aulas de revisão para o Enem. Nosso primeiro assunto vai ser ondas e acústica, é um assunto que cai muito. Para a terceira série vai ser uma revisão, a gente vai voltar em alguns conteúdos. Para a primeira e segunda série, a gente vai trabalhar no contexto de habilidades, ou seja, tem algumas habilidades aqui nesse assunto que podem ser aplicadas em todos os assuntos. Então, vamos comigo? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com o simulador FET. A gente vai produzir uma onda na corda. E hoje nós teremos a participação especial de Ferinha. Ela vai mexer aí. Ferinha, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai dar um pulso, ou seja, a gente vai provocar a onda. Olha o que acontece. Se vocês notarem, ao propagar um pulso, esse pulso ele foi perdendo energia, ele foi perdendo a eficácia. Por que isso acontece? Porque em situações reais do nosso dia a dia, existem forças de atrito, resistência do ar, forças que dissipam o movimento. Então, na maioria das questões do Enem, a gente vai tirar o atrito. Se tiver alguma questão, eu informo para vocês. Então, tira para mim aí, ok. Vamos fazer de novo e ver o que acontece. Ó. Ele vai, por ser uma extremidade fixa, ele irá bater na extremidade e irá retornar com inversão de fase, ou seja, ela vai por cima e ela retorna por baixo, porque a extremidade ela é fixa. Pode pausar. Vamos agora colocar uma extremidade solta e verificar o que acontece. Pode reiniciar. Isso. Vai propagar um pulso. Esse pulso vai bater na extremidade e irá retornar sem inversão de fase, certo? Essa é a diferença básica entre eles. O Enem já cobrou uma questão parecida e eu vou mostrar aqui para vocês. Pode pausar? Ok. A maioria das questões do Enem, elas abordam o conceito de ondulatória quando a gente fala em oscilação. Então eu vou mostrar para vocês um oscilador e a extremidade vai ser infinita, porque dessa vez o pulso ele não irá refletir, ele irá continuar sem que ele volte, tá certo? Então vamos lá, dá um play aí. Ok, se você observar, já temos um padrão ondulatório, similar a uma onda no mar, e agora eu vou fazer mudanças, tanto na frequência quanto na amplitude, para a gente ver o que acontece. E aqui nesse vídeo a gente ainda vai diferenciá-los, que é algo que o Enem já cobrou também. Então vamos lá, aumentando a frequência, você percebe que o padrão ondulatório ele acontece mais vezes. Ou seja, à medida que a frequência aumenta, o número de quantidade de fenômenos também aumenta, tá certo? Se eu aumentar a amplitude, o que vai acontecer? Aumenta para mim aí. Olha só, o tamanho da onda vai ser diferente, ou seja, o volume vai mudar. Quando a nossa mãe entra no nosso quarto e fala assim, abaixa esse som, menino. Quando ela fala abaixa esse som, ela está falando do volume do som, não é da frequência. A maioria das pessoas costumam confundir esses dois. Se um físico fala para você, abaixe esse som, significa dizer que um som baixo é um som grave. Um som alto é um som agudo. Se liga aí, tá certo? Vamos lá, pode pausar. Ok, a gente vai agora para a nossa apresentação, onde eu tirei alguns prints da tela do FET e eu vou mostrar para vocês alguns elementos das ondas e o que cai de fato no Enem, tá certo? Vamos lá. Olhando aí esse print, eu vou mostrar para vocês alguns elementos. Perceba, quando eu aumentei a frequência, eu aumentei a quantidade de vezes que esse padrão ondulatório aconteceu. Por eu aumentar, o comprimento ficou menor. Como assim, Alce? Mostra aí para mim. A distância entre esse ponto mais alto e esse outro ponto mais alto, a gente chama de comprimento de onda. E comprimento de onda a gente conhece por essa letra grega chamada lambda, tá certo? Então, à medida que eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Guarda aí, tá certo? O ponto mais alto a gente chama de crista e o ponto mais baixo a gente chama de vale. Pode passar. E esse ponto aqui, em especial, a gente chama de amplitude. O que é isso? É quando, tá vendo essa linha tracejada aqui, em laranja? Essa linha aqui é chamada de eixo da onda. A distância entre o eixo da onda e o ponto mais alto é chamado de amplitude. A distância do eixo da onda até o ponto mais baixo também é chamada de amplitude. Elas têm a mesma medida, tá certo? Pode passar. Bom,
como eu falei para vocês, eu vou deixar esse vídeo lá no Teams, então vocês vão poder pausar e realizar as anotações na hora que você quiser, tá certo? Se eu aumento a frequência, o número de quantidade de vezes que o fenômeno acontece se repete mais vezes. Então, a distância, ou seja, o comprimento de onda, ele vai ser cada vez menor. Então, ó, ao aumentarmos a frequência, o comprimento de onda diminui. E se vocês notaram, quando eu aumento a frequência, a velocidade da onda também aumenta. Então, a frequência e a velocidade são aqui diretamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade da onda, ela irá chegar na extremidade em menos tempo. Logo, são inversamente proporcionais. Essa aplicação aqui, ela é importante porque o Enem ele tem cobrado algumas questões relacionadas a super-heróis. Ano passado, ele cobrou sobre o sensor aranha de Peter Parker, que foi até uma aula que eu dei para o 3º ano. Lembra disso? Olhe bem, no caso do The Flash, que a gente vai falar aqui nesse caso, é a possibilidade dele atravessar ou não algumas paredes. Por exemplo, a gente sabe que na HQ, em série, no filme, chegou a mostrar essa questão. Na série, se eu não me engano, mostrou 2 ou 3 vezes. E aí ele conseguiu sair ileso dessa. A gente vai trabalhar agora aqui com a física do The Flash para saber se é possível ou não ele atravessar a parede. Bom, para ele realizar essa façanha, primeiro ele vai se comportar como uma onda. Ou seja, se ele aumenta a frequência, ele aumenta a sua velocidade. Perceba que quando ele na série mostra muito bem isso, quando ele vai correr, a mão dele começa a vibrar muito rápido, como se fosse uma onda. E aí a sua frequência, ela atinge os picos mais elevados, logo o seu comprimento de onda vai ser bem pequeno. E aí o que vai acontecer com isso? A mecânica quântica, ela diz que se uma pessoa ela forçar a passagem de uma parede, existe uma possibilidade em 1 bilhão dela conseguir fazer isso. No caso do The Flash, ele tem essa possibilidade muito aumentada. Por quê? Porque ele tem uma velocidade muito alta. Se ele atingir uma frequência muito alta, ele vai ficar tão curtinho que, segundo a mecânica quântica, ele vai poder atravessar entre um átomo e outro da parede. Só que isso, meus amigos, envolve um risco. E aí eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir para a Ferinha abrir, o experimento de Rutherford. Coloca aí para mim. Coloca assim, Rutherford GIF. Ok. Pode abrir esse primeiro mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ok. Aí, ó. Se você percebeu, o que foi que Rutherford fez? Ele pegou um canhão de partículas gama e incendiu numa folha de ouro. Como eu nunca vi uma folha de ouro, pense numa folha de papel desenho, aquela folha bem fininha. Ele percebeu o seguinte, a maioria das partículas atravessaram sem dificuldades a folha. Isso ele disse que o átomo ele possui diversos espaços vazios, que seria a eletrosfera, conhecida hoje. Mas alguns do canhão acabou batendo e refletindo, ou seja, elas ricochetearam e acabaram na parede. Essas partes que ricochetearam, ou seja, bateram uma coisa maciça e voltaram, ele deu o nome de núcleo atômico. O núcleo atômico ele era maciço. Então, o que isso tem a ver com The Flash? Ou seja, o que eu posso falar para vocês? É possível ou não o Flash atravessar a parede? É possível. Só que o maior problema é que isso envolve muitos riscos à sua saúde. Por quê? Assim como alguns algumas partículas, elas se chocaram e voltaram, isso aconteceria também com The Flash, quando ele se rematerializasse e ficar faltando algumas partes do seu corpo, tá certo? Vamos lá, vamos voltar. Ok, pode passar. A gente vai falar agora sobre os elementos de uma onda. A gente tem o pulso de uma onda, a gente tem a amplitude e o período. Eu só vou reforçar com vocês esse assunto aqui, essa parte aqui, para que vocês anotem no seu caderno, tá certo? Um pulso de uma onda é aquela perturbação que a gente provocou nela e a gente viu que a onda foi se propagando em toda a corda.
Amplitude seria associada à intensidade da onda, ou seja, ao volume dela. Quando a gente está em um dispositivo de gravação e a gente dá um grito assim, oh! Você perceba que o pico ele irá aumentar. Aquilo ali nada mais é do que a minha amplitude. Período seria o tempo necessário para que um novo padrão ondulatório se forme. Formou a onda, aí quando formou a outra, aí sim nós temos um período, que é esse tempo. Pode passar. Frequência, como eu disse, é o número de oscilações que acontecem em um determinado tempo. A unidade de medida no sistema internacional é o Hertz, que significa ciclos por segundo, tá certo? Então se eu digo que um corpo vibra em 60 Hz, significa que ele vibra 60 vezes por segundo, tá certo? E velocidade é um assunto bastante óbvio pra gente, né? É a distância percorrida em um determinado intervalo de tempo. Essa relação aqui, ela é muito importante e cai muito em provas. Velocidade é igual a lambda sobre t. Mas a gente lembra lá da cinemática. Cinemática a gente trabalhava com velocidade média, não é isso? Velocidade média é igual, no lugar de lambda a gente colocava o ΔS e no lugar de t a gente colocava o ΔT. Então é a mesma coisa, só que a aplicação ela é diferente. Então, primeira série, já saibam que existem muitas relações entre esse assunto e o assunto que vocês estão estudando em cinemática. Você tem que a frequência é o inverso do período, ou seja, quando eu aumentei a frequência, eu aumentei a velocidade da onda. Se eu aumento a velocidade da onda, ela chega mais rápido, ou seja, em um tempo menor. Logo,